Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 17 de outubro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aqui nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que caiu no dia de hoje, veio para fechar em queda de 0,44%. Ainda se mantendo acima do nível de suporte que a gente mencionou aqui ontem. Vamos dar uma olhadinha logo menos no gráfico dele. Vamos falar também de DI, dólar, mini índice, Petro, Vale, que seguraram bem o Ibovespa no dia de hoje, as recomendações Swing Trade, a única na verdade, e os ativos que foram solicitados pelos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Antes de tudo, já peço gentilmente que você deixe o seu joinha nesse vídeo, por gentileza, não deixa cair esse número de joinha, ajuda muito a gente aqui no canal, tá? Então, se você puder, só clicar aí rapidinho, antes da gente iniciar esse vídeo, eu agradeço imensamente, tá bom? Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever, fica aqui o meu convite. E hoje, logo menos, às 19 horas, teremos a nossa sala de aula, ao vivo, é uma live, tá? Comigo, vamos falar aí sobre o indicador OBV, On Balance Volume, tá bom? Então, se você tiver interesse em participar, fica aqui o meu convite. A live já está aí publicada no canal, então é só você entrar ali em ao vivo no nosso canal, você vai encontrar ali essa live, tá bom? E aí a gente se encontra lá logo menos. Vou rodar a vinheta aqui para a gente dar início nesse fechamento de mercado. Bora lá então, pessoal. Ibovespa aí na tela. Para você que pulou a vinheta, por gentileza, não esquece o seu joinha. Ibov, então, queda de 0,54 no dia de hoje, se sustentando acima do suporte da média móvel, que a gente tinha mencionado, a região aí dos 115.700 pontos. Segue aqui dentro desse processo de correção que a gente comentou que poderia acontecer, dado este candle de alta que foi apresentado no dia de ontem. Então, a gente pode ter aí mais um dia querendo ficar aqui de maneira mais lateral, tá? Ainda tentando, de repente, confirmar um pivô de alta. Um ponto de atenção, tá? Eu ligaria aí, né, um sinalzinho de alerta, é que essa queda de 0,54, ela, não vou assim, vou usar essa palavra, mas porque não está vindo uma outra na minha cabeça. Ela é um pouco mentirosa, tá? Por quê? Porque a gente teve a Petro e a Vale segurando bem o índice hoje. A Vale que fechou em alta de 0,82 e a Petro que fechou na máxima com 2,7. A gente vai falar no detalhe delas já já, mas com 2,7 de alta. Então, esses dois ativos aí, eles têm, se não me engano, mais de 20% de peso dentro do índice. Então, eles seguraram bem aqui essa queda. A gente poderia ter, por exemplo, um fechamento abaixo da média aí, indicando a possível continuidade deste movimento, tá? Inclusive, a maioria dos ativos fecharam muito próximas das mínimas, tá? O small, tá? Vou até colocar aqui, ó, o índice de small caps fechou com queda de 1,5%. Tá? Com queda de 1,5%. Então foi bem relevante. Ah, Kaique, mas o beta de small é muito maior, realmente. De fato, beta é volatilidade, tá, pessoal? Com relação a algum outro índice ou ativo. E de fato mas ainda assim é uma diferença muito grande, tá? Então, Petro e Vale deu uma segurada boa. Tá? A gente pode sim ter a tentativa de continuidade de recuperação aqui, muito de repente até por conta da Petro e Vale que pode acabar segurando aqui, tá? Mas se essas duas resolverem corrigir junto com a galera, a gente pode sim ter a continuidade deste movimento em direção ao suporte aqui dos 115.300, depois a região dos 114.400 e por fim aqui a região dos 113.280, tá? Então vamos ficar de olho aí. Falando aqui agora do mini índice, na sessão de hoje aí queda de 0,46 até o momento, mini índice que vem trabalhando aqui novamente abaixo da média móvel, também corrigindo aqui com as máximas descendentes, podendo ainda tentar apresentar alguma tentativa de recuperação por aqui. Ainda segue trabalhando abaixo da média móvel do semanal, que é o nível de resistência, dos 117 mil pontos. Gráfico de 120 minutos, a gente tem então o mini índice hoje abrindo num gapzinho de baixa, foi lá para fechar esse gap, aí conseguiu depois
fechou o gap, voltou, conseguiu se recuperar, fechou acima da média, depois devolveu esse candle todo de alta aí e segue aqui dentro nessa tentativa de continuidade no movimento de baixa, tá? E olhando para esse belo candle de baixa que foi devolvendo aí toda essa barra compradora, a expectativa é essa, tá, pessoal? De possível continuidade no movimento. A gente vai ter suporte no 114.800. Então fiquem atentos, se abrir aí mais estável aqui amanhã, a expectativa segue sendo um pouquinho mais baixista, focaria um pouquinho mais na venda. Só olharia para compra se a gente tivesse alguma sinalização de alta acima do 116, 260, 250. Então lá no gráfico de 5 minutos, por exemplo, a gente tivesse aqui um sinal de alta acima dessa região, tá? Mais ou menos por aqui, acima dessa média de maior periodicidade, já ajudaria bastante. Tá? Então, se a gente tivesse algo nesse sentido aí, poderia chamar um pouquinho mais a atenção. Do contrário, o foco é realmente um pouquinho mais na venda do mini índice. O dólar, trabalhando aqui em queda de 0,09%, muito próximo do 0 a 0. Deixa eu tirar esse monte de linha aqui, e retração e tudo mais. Foi de quando eu fiz aí a live na segunda-feira. O dólar aí que reverteu aquela sinalização de tentativa de fundo, agora segue aí, como a gente tinha mencionado, né? Com a possibilidade de perder aqui esse fundo, de fato, veio para oscilar abaixo, ainda não tem a confirmação de fechamento aqui, mas segue aí caminhando em direção a poder testar novamente, já testou hoje, a região dos 5,025, tá? Enquanto não tiver uma nova tentativa de recuperação, uma aspiração de máximo, retorno do preço para cima da média, a probabilidade maior é de continuidade deste movimento, falando de gráfico diário. Gráfico de 120 minutos, a gente teve uma abertura num gap de alta, respeitando bem a região da média móvel de 3 períodos, devolveu uma estilingada aqui, tá? Um candle aí de basicamente 50 pontos no dólar, bem relevante. Ainda segue trabalhando abaixo da média, então realmente o foco é mais na ponta vendedora a cada nova sinalização negativa, principalmente aí abaixo dos 5,060, tá, pessoal? Foi lá, bateu, gerou topo no de 5, no de 2 minutos, no de 15, foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade do movimento. Só olharia para compra de maneira bem relevante se voltar para cima do 0,81. Nossa, Kaique, mas aí a gente está falando de o dólar já ter subido 35 pontos. De fato, mas pelo menos a chance de eu ter um movimento ainda maior é maior também, tá bom? Lembrando que a partir das 8h45 da manhã, o Dalton está ao vivo aqui com vocês, tá? Na sala de mini índice e mini dólar. Falando agora do DI, a gente teve uma bela alta no dia de hoje de 1,58%. Um DI que ameaçou corrigir aqui na média, teve até perda de mínima aí hoje, veio testar novamente aqui a retração de Fibo, mas um belo candle de alta, tá? Sendo apresentado, ainda não fechou. E como a gente mencionou também, a expectativa segue de poder buscar ali a região de maior resistência, que seria ali a região dos 11,090 para o DI 1F. Tá? Que é o futuro aí, que é a junção dos contratos futuros aqui do DI. Tá? Então a gente segue num movimento mais altista, falando de curto prazo, podendo buscar ali novamente a região da média do mensal, que está lá nos 11,190. Falando aqui agora da Petro, fechando na máxima do dia, 37,67. Para quem comprou aqui aquela forçada de barra, né? Opa, para o outro lado. Cadê? Aqui. Para quem comprou ali nos 35,09, com stop nos 34,09, pegou o alvo aí hoje, tá, pessoal? 2 para 1 aqui foi muito bem executado, tá? 37,04. Acionou aí a saída de swing trade, pessoal. Para quem estava comprado, bateu no alvo, tá? Kaique, não sair. Stop abaixo da mínima de hoje, nos 36,62. Antes estava abaixo da mínima do candle anterior, tá? Era aqui nos 35,95. Agora tá aqui. Tá? Kaique, eu queria entrar aí na ponta compradora. Aqui já não dá mais para forçar a barra, tá, pessoal? Forçar a barra da forçada de barra que a gente já deu, tá? Aqui ainda estava tendo um rompimento, então a gente poderia ter ainda alguma tentativa de continuidade do movimento. Aqui já tá difícil de eu falar, olha, eu vou comprar aqui, stop aqui de novo, tá? Fica muito difícil, movimento bem esticado, já são basicamente aí, em 8 dias, 7 pregões, quase 17% de valorização, 16,5%. Então precisa aí ter algum processo de correção, mesmo que seja lateral, para abrir, de repente, uma nova tentativa de compra, tá? Mas não vejo compra aqui nesse momento, tá? Para quem me criticava aí, falando, não, Kaique, eu quero comprar, tal, isso aqui, ó, eu tentei ajudar o máximo que eu pude com esse candle, tá? Quem conseguiu pegar, pegou, e quem ficou de fora, igual eu, que eu optei ficar de fora, ficou de fora, tá? E agora tem que aguardar, de fato, aí alguma correção, tá? Não tem jeito.
Melhor ainda se vier mais próximo à média, tá? E, mais uma vez, para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, 36,62. E aí, como vocês podem ver, essa alta de 2,7 puxou bem aí o índice para cima. Vale, na sessão de hoje, alta de 0,82%. Gostei do fechamento da Vale hoje, tá? Fechou acima daquela região que a gente vinha mencionando, que precisava ganhar, tá? Então tivemos a confirmação desse fechamento aqui acima. O que não pode acontecer? Devolver esse cara, fechar novamente aqui para baixo e devolvendo todo esse candle, todo o corpo de alta que foi apresentado no dia de hoje, tá? Não pode acontecer isso, tá? Isso assim, né? Tudo pode acontecer, mas eu digo assim, para poder dar continuidade neste movimento de alta de maneira relevante, não pode devolver esse carinha aqui amanhã, tá? E aí, trabalharemos agora com resistência lá no 69,20, depois a região dos 70,13 e por fim a máxima aqui desse topo, que é do semanal lá também, no 71,20, tá? Gostei bastante mesmo, tá? Se não me engano, o Seit que estava querendo comprar, a Vale, não sei se ele comprou nesse carinha aqui, enfim. Hoje foi uma possibilidade, amanhã uma nova superação de máxima aqui também é uma possibilidade, tá, pessoal? E aí tem dois possíveis stops. Se você for trabalhar com compra de médio prazo, o stop é aqui embaixo no 65,10. Se você for trabalhar com compra de swing trade, o stop é abaixo deste fundinho aqui, na região dos 66,45, tá? Então seria basicamente essa comprinha aqui falando de curto prazo, jogando um alvo mais curtinho aqui, tá? A de médio prazo, é claro, vai projetar basicamente aqui essa lateralização aí para cima, pelo menos 1 para 1 e ou tentando pegar aí um pouquinho mais depois, tá? Falando agora da recomendação do swing trade, Sabesp, na sessão de hoje, queda de 2,45%. Ontem tinha deixado um belo candle de alta, hoje devolveu ele inteiro praticamente. Está fechando em cima da média, mas não foi legal o fechamento de hoje, tá? Não acionou ainda o stop, a saída da nossa operação, então seguimos comprados aqui em Sabesp, mas travando bastante aqui a saída dela para a continuidade do movimento de alta, tá? Muito provavelmente eu devo reposicionar o stop de proteção dessa operação, tá? Então fiquem atentos lá dentro do aplicativo do EV Invest. Agora atendendo aí aos pedidos de análise, começando por SHU4, teve alguns ativos que eu tirei, tá, pessoal? Precisa ter liquidez, pelo menos, para a gente poder falar aqui na análise de fechamento, tá? Passaram uns ativos aí que os candles já não ficavam legais, tá? Esse aqui eu acho que já não tem tanta liquidez assim, tem 3 milhões aí na média. Então precisa ter uma liquidez mínima aí, pelo menos, para a gente conseguir colocar aqui, tá bom? SHU4 aí bem travado, tá, pessoal? Segue aqui tentando girar topos e fundos ascendentes, mas muito fraco mesmo, tá? Se a gente pegar aqui, até tem os fundos ascendentes, ó, mas não se distanciam, né? O topo não se distancia do anterior e o fundo vem muito próximo do fundo anterior, o que demonstra aí fraqueza já no movimento de alta, tá? Se a gente pegar aí, ó, inclusive hoje é a aula de hoje já, hein? Sobre OBV, a gente já tem uma divergência. Enquanto aqui a gente tem topos e fundos ascendentes ainda, ó, aqui a gente já tem basicamente topos. É que eu não consigo deixar essa linha descendo aqui, mas a gente já tem os topos aqui sendo apresentados de formas descendentes, ó. Os fundos também, tá? Vou pegar esse fundo aqui, ó. E esse outro que foi acima do anterior, aqui já foi abaixo. Aqui já tem o rompimento desses fundos anteriores, tá? Então a gente pode estar tendo aí uma divergência de alta, tá? O que indicaria aqui divergência de baixo, perdão, o que indicaria a possibilidade de um novo movimento de queda. Se a gente olha para o mensal, está bem esticado, caberia uma correçãozinha aí nos próximos meses até, tá? Então, todo cuidado aí para quem está comprado no curto, médio e até longo prazo, tá? Eu ficaria com o stop bem protegido aí e não olharia mais para compra aqui, tá? Ah, não, Kaique, mas se gerar sinal de alta aqui amanhã é fundo. Eu não compraria, tá bom? BIF3, na sessão de hoje apresentando, deixa eu tirar esse carinho aqui, apresentando aí queda de 1,39%, o papel segue dentro do movimento de baixa, para quem vendeu esse topinho aqui tá maravilhoso, tá? E o próximo suporte, vamos dar uma olhadinha, já perdeu o fundo aqui do semanal, próximo suporte, já perdeu basicamente está nesse fechamento aqui, enfim, perdendo esse fechamento tem um outro ali no 7,55 e mais embaixo a região dos 6,75 também. Tá, esses seriam os próximos níveis falando de semanal aí, tá? Então, assim, se resolver esticar o movimento aqui no diário, pode andar bem aí, tá? Não vejo possibilidade de compra aqui amanhã, uma tentativa de superação de máxima. Não vejo nova venda aqui, tá? Não vejo essa possibilidade. Para quem tá vendido, tentaria buscar esses alvos aí que eu mencionei. E aí o stop já no zero seria uma boa aí, tá? Na entrada, basicamente. Banco do Brasil, na sessão de hoje, chegou a subir
quase 1%, devolveu, fechou em queda de 0,9%, podendo ameaçar a nova sinalização de topo por aqui, tá? A subida aqui já vinha um pouquinho mais dificultada e apresentou um belo candle de alta ontem e hoje parecia que ia dar sequência e devolveu. Tá? Então, assim, a possibilidade da gente ter alguma correção na média aumentou aí novamente, tá? E seria essa a possibilidade de compra para quem está de fora aí tentando pegar um swing trade, por exemplo. Ainda buscaria como alvo inicial a região dos R$ 51 aí, basicamente, tá? Para quem está de fora, reforce. Tem que aguardar uma correção e o sinal de fundo sendo apresentado. Pão de açúcar, PKI 3, papel aí fechando em queda de 1,86% na sessão de hoje, veio para fechar o gap aqui. Para quem comprou ali em cima, eu tenho essa relação risco-retorno aqui, então muito provavelmente alguém me pediu. O stop ainda está aqui embaixo, nos 3,44. Para quem tem interesse em compra, pessoal, eu vou pegar aqui o 6,60. Para quem tem interesse em compra, já dá para deixar um stop mais curto na superação da máxima de hoje, a partir de amanhã, nos R$ 3,76, basicamente, com stopzinho abaixo deste fundo, nos 3,45, que daria aí um risco de 8%, tá? Daria para tentar fazer essa operação aqui amanhã, tentando pegar aí como parcial a região dos 4,21 e alvo final a região dos 4,36, tá? Ainda daria para tentar algo nesse sentido aí, tá bom? Eu tô sem o ajuste aqui, agora sim. Ó, a gente está dentro de uma sinalização de fundo aqui no semanal, tá? O que pode tentar buscar a média do mensal lá. Então, por isso ainda tentaria aí, de repente, focar um pouquinho mais na compra. Itaú, na sessão de hoje, queda de 1,5%, fechando em cima da média móvel ali do semanal, respeitou mais uma vez essa região aí dos 27,80 até a região aí dos R$ 28, voltou aqui para dentro daquela antiga lateralização. Tá difícil de ver os bancos aí darem sequência no movimento, seja ele de alta ou de baixa, tá difícil mesmo, tá, pessoal? Itaú chegou até a esboçar aí uma sinalização de fundo aqui no mensal, mas já enfraquecendo aqui com esse candle de hoje. Kaique, mas se superar a máxima aqui amanhã não é sinal de fundo, possibilidade de compra, fundo ascendente? É um fundo ascendente com possibilidade de compra, mas um stop grande, tá? Então, o ideal seria se pelo menos tivesse mais um candle aqui assim, fecha acima da média, aí você tem um stop menorzinho para tentar arriscar alguma operação aqui, tá? Mas bem travado mesmo aí o movimento para Itaú e a grande maioria aí dos bancos, tá? Então, para quem estava comprado, pessoal, depois desse belo candle de baixo aqui, se perder mínima de novo, dos 27,20, eu recomendaria a saída da posição. E por falar em saída da posição, Semin 3 na sessão de hoje aí, alta de 0,2%, já bateu no alvo 2 dias seguidos, tá? Daquela região, daquele fundo ascendente que havia sido apresentado. Inclusive hoje perdeu uma mínima, o que enfraquece o movimento de alta e aumenta a expectativa de correção nas próximas sessões. Portanto, gerou sim sinal de saída, quando bateu no alvo e perdeu a mínima aqui também do dia anterior. Kaique, mas e se amanhã continuar? Não sei, se vai continuar, não trabalho com se. Se bateu no meu alvo, eu pulo fora. Se perder o mínimo aqui depois de bater no alvo, eu pulo fora também, tá? Eu ponho o meu lucro no bolso, tá? É isso que eu quero dizer. Enfim, para quem está esperando por uma possibilidade de compra, vai ter que aguardar realmente aí uma correção nos próximos dias, um sinalzinho de fundo acima da média ou acima aí preferencialmente deste topo dos 4,85 seria uma boa. O mensal está bem alinhadinho aí para querer realmente escapar aqui e apresentar algo bem relevante. O S3 na sessão de hoje aí, queda de 2,14%, mas segue ainda um pouquinho mais lateral aqui, tá, pessoal? A expectativa é de continuidade do movimento de baixa após a saída desse movimento lateral. O movimento anterior de queda foi relevante, está corrigindo aqui, está acumulando e pode sim dar sequência, perder a região dos R$ 5. Portanto, não vejo possibilidade de compra, tá? Não estaria comprado nesse papel. Se estivesse, meu stop estaria no máximo ali nos R$ 5, realmente, perdendo esse nível de preço. Opa, perdendo. Ixi, difícil aqui, hein? Agora sim. Perdendo esse nível de preço aqui, eu pularia fora da operação, tá bom? O mensal pode aí perder níveis importantes, logo menos aí se perder esses R$ 5. Então, fiquem atentos. MLA S3 Multilaser na sessão de hoje, queda de 5,53%. Papel aí devolvendo praticamente toda a pernada de alta anterior aqui. Tendência de baixa bem estabelecida aqui no curtíssimo prazo, confirmando um pivô de baixa aqui na sessão de hoje. O alvo desse pivô de baixa está lá na região dos
R$ 2, tá? Então pode aí vir testar ainda essa região de topo e depois 161% do alvo, a correção, né, perdão, seria aí na região de 1,85, que é a região de fundos anteriores ali, tá? Então tem espaço aí para Multilaser dar sequência nesse movimento de baixa. Portanto, espero que quem tenha pedido esse ativo esteja vendido no papel. Se não estiver, se estiver comprado, recomendo saída, seja ela de curto prazo, médio prazo ou até mesmo longo prazo. Embraer, na sessão de hoje, alta de 0,57%. A Embraer a gente tinha recomendado aí compra na sessão de ontem, hoje deu continuidade no movimento, bateu na média do semanal, está muito próxima da de 200, mas ainda o stop está ali na região dos 16,93, abaixo desse candle de baixa. Só realmente anula aí um viés mais positivo se devolver esse cara inteiro aqui, tá? Portanto, recomendo aí continuar posicionado na ponta compradora deste papel para quem estiver tentando buscar aí uma parcial nos 18,50, depois uma saída ali nos 18,80. E por fim, EZTEC na sessão de hoje queda de 3,32%. O papel aí segue firme e forte dentro do seu movimento de baixa, com topos e fundos aí, quando consegue gerar um topo, né, bem relevantes, tá? Ainda caminhando em direção ao último nível de retração de Fibonacci dessa pernada toda de alta que fica aqui na região dos R$ 15,52. Tá, então seria um alvo aí bem interessante para quem estiver vendido aqui na posição. Não vejo possibilidade de compra, não estaria comprado nem no curto prazo, nem no médio prazo, nem no longo prazo, tá, pessoal? Não estaria comprado nesse ativo. Só olharia para compra se tiver sinal de alta acima dos 17,40, pelo menos, tá bom? E agora, pessoal, tem um recado para vocês. Sábado agora, dia 21 de outubro, nós faremos uma live aqui na DV Invest com os analistas, com os 4 analistas. Daltão, não sei se todos conhecem aí, o Renato Reis, ele é o nosso analista fundamentalista, e o Eric Sala, que é o especialista em fundos imobiliários, e esse carinha aqui sou eu. Faremos aí uma live, tá? Comentando um pouquinho aí sobre a DV Invest nesses 15 anos, então quem vai falar sobre isso é o Dalton, e depois cada analista vai falar um pouquinho sobre a sua história, como chegou aqui na DV, em Ribeirão Preto e tudo mais. Para quem não sabe, vou até colocar aqui, para quem não sabe, eu falei 3 vezes não para o Dalton antes de vir para cá. Ele tentou me trazer 3 vezes, as 3 vezes eu falei não, aí na 4ª vez eu falei, beleza, vou tentar aí então, vamos ver o que vira isso aí. E não me arrependo, tá, de ter vindo. Eu vou deixar o link para vocês se inscreverem. É gratuito, tá, essa live. É só para você se inscrever para conseguir receber o link da live no seu e-mail, tá bom? Mas eu vou deixar o link desse site aí aqui na descrição do vídeo, tá? Para você se inscrever e poder participar. Sábado, 9 horas da manhã. Estaremos ao vivo aqui contando um pouquinho aí sobre nossas histórias também, tá bom? Fica aqui o meu convite para vocês. Um excelente resto de terça-feira. Já estaremos ao vivo aqui no canal, na nossa sala de aula, tá bom? E até amanhã também aí, de repente, para quem não puder assistir hoje, estaremos juntos amanhã na live, novamente às 9h45 da manhã na sala de ações. Um abraço e até mais, pessoal.